Parabéns! O seu milagre chegou, um milagre inesperado e urgente. Essa rosa trará uma revelação espetacular de algo surpreendente que está prestes a te ser entregue a você, um verdadeiro virar de chave que mudará de uma vez por todas a sua vida. O que Deus está revelando nesse momento trará a resolução de todos os seus problemas e transformará completamente a sua vida de uma vez por todas. Porém, para que você consiga desvendar e ter posse do seu milagre, você precisa ficar até o final do vídeo. Muito simples, né? Ouça atentamente cada palavra, pois é Deus quem falará com você, e Ele pede muito para você ouvir isso. Você não pode ignorar Deus, você não pode ignorar essa mensagem para não se arrepender depois. É muito importante, vai acontecer hoje até o final do dia. Eu peço que não diga isso para ninguém, fique em segredo e no final eu vou rezar junto contigo para a realização de todas as bênçãos que irão acontecer em sua vida. Por isso eu imploro, não ignore. Não se esqueça de que a cada vez que ouvir a palavra, receba comentar imediatamente. Eu recebo, para que assim você consiga ter a real posse da sua bênção. Em 43 segundos, contando a partir de agora, você passará por uma experiência única. Se você continuar comigo nesse tempo, com fé e coração quebrantado, a presença do Espírito Santo irá te cobrir nesse momento. Amém? Sabe, muitas vezes a vida vem com um peso tão grande que parece que a gente vai desmoronar. As contas batem na porta antes mesmo do salário chegar. O patrão exige mais do que a gente consegue dar. Os filhos pedem atenção que o cansaço não deixa oferecer. E ainda tem aquele silêncio dentro de casa. Um silêncio que machuca mais do que qualquer grito. É como se o mundo inteiro tivesse decidido pesar justo sobre os nossos ombros. E nessas horas, a vontade que dá é de sumir, de se esconder, de desligar o celular, apagar as luzes e fingir que a vida parou. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou a minha caminhada. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Eu também já me vi assim, perdido em meio a um mar de preocupações, sem saber por onde começar, sem ter ideia de como sair do lugar. Já chorei no banheiro para ninguém ver. Já deitei na cama e fiquei olhando para o teto, esperando uma resposta que não vinha. E sabe o que eu descobri? Que eu estava procurando a solução nos lugares errados. Eu achava que se eu trabalhasse mais, se eu ganhasse mais, se eu agradasse mais, tudo ia melhorar. Só que quanto mais eu fazia, mais eu me afundava. Porque o que estava faltando não era esforço, era presença. A presença de Deus. Irmão, irmã, ouve o que eu vou te dizer agora com o coração aberto. Existe uma presença que muda tudo, que não vem da motivação de uma palestra, nem da energia de uma música bonita. Eu estou falando da presença do Espírito Santo. Aquele que não só consola, mas transforma. Que não só acalma, mas também renova. Que não só aparece no culto de domingo, mas entra no teu quarto escuro, senta na beirada da tua cama e sussurra: eu estou aqui. Receba essa presença. Imagina sentir isso. Imagina estar tão mergulhado nessa presença que você esquece até das contas atrasadas. Não porque elas sumiram, mas porque você passa a ver que Deus é maior que elas. Imagina olhar para o teu casamento e, em vez de ver um campo de batalha, ver uma promessa viva de reconstrução. Imagina sair de casa para o trabalho e sentir uma paz tão absurda que até as críticas do chefe parecem perder a força. Isso não é conto de fadas. Isso é o poder real do Espírito de Deus agindo dentro da gente. Sabe quando a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis? É porque tem dor que nem a gente sabe explicar, tem luta que a boca não consegue colocar em palavras, mas o Espírito entende. Ele entende o silêncio da tua alma. Ele entende quando você só suspira, quando você olha para o céu sem conseguir falar nada. E ele age. Ele entra nos bastidores da tua vida e começa a arrumar o que estava bagunçado, começa a alinhar o que estava torto, começa a fechar as feridas que você já nem lembrava que tinha. Tem gente que pensa que o mover de Deus é só arrepio, é só emoção na missa. Mas é muito mais do que isso. O mover de Deus é ver tua mente sendo limpa de pensamentos negativos que te afundavam.
É levantar da cama com esperança, mesmo quando o cenário ainda é o mesmo. É sorrir com verdade, mesmo quando a vida ainda não deu aquele giro que você espera. É ver os frutos brotando devagar, mas firmes. Porque quando o Espírito Santo planta, ninguém arranca. E eu sei que talvez você esteja escutando isso e pensando: mas comigo não acontece nada disso. Eu oro e parece que nada muda. Eu clamo e o céu parece de ferro. Eu entendo você. Eu já pensei a mesma coisa. Mas sabe o que eu aprendi? Que às vezes o silêncio de Deus não é ausência, é construção. É no silêncio que Ele molda o coração. É no tempo de espera que Ele fortalece as raízes. Porque Deus não quer só te abençoar com algo momentâneo. Ele quer te firmar de um jeito que nada nem ninguém te derrube mais. Receba essa dádiva. Talvez você esteja vivendo um daqueles dias em que o medo bate mais forte. Medo de não dar conta, medo de perder tudo, medo de ser deixado para trás. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa poderosa. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Ele conhece cada lágrima que você escondeu, cada aperto no peito que você disfarçou com um sorriso. E Ele está cuidando de tudo. Até do que você nem percebe, até do que você acha que já perdeu. Você não está sozinho. Pode parecer clichê, mas é verdade. Às vezes a gente se sente o último da fila, como se todo mundo estivesse avançando e só a gente estivesse parado. Mas Deus não trabalha com filas, Ele trabalha com propósitos. E o teu ainda está de pé. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo que leve tempo, mesmo que o cenário diga o contrário, mesmo que os teus próprios pensamentos tentem te sabotar. Porque quando Deus fala, não é para agradar, é para realizar. Tem um detalhe que eu quero que você guarde no coração. Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para viver com abundância. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de paz abundante, de amor transbordante, de fé inabalável. Estou falando de um coração leve, de uma mente restaurada, de uma vida que inspira quem está por perto. Estou falando de um brilho nos olhos que não vem do exterior, mas do Espírito que habita dentro de você. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que você não precisa ser perfeito para experimentar isso. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os que se dispõem. Se você tiver coragem de dizer: Senhor, eu não dou conta sozinho, me ajuda, você vai ver o céu se movimentar ao teu favor, vai ver portas se abrindo onde só tinha parede, vai ver gente sendo tocada só de estar perto de você. Porque onde o Espírito está, há liberdade, e essa liberdade transforma o ambiente. Receba essa liberdade. Talvez hoje você esteja sendo chamado para voltar para o lugar da intimidade, voltar para aquele momento em que você sentia a presença de Deus só de ouvir uma canção, só de olhar para o céu e agradecer. Voltar para um coração simples, que confia mesmo sem entender. Porque não adianta conquistar tudo por fora e continuar vazio por dentro. A alma precisa ser alimentada. E o alimento dela vem da presença de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, respira fundo agora. Fecha os olhos por um instante, onde quer que você esteja. Sente essa brisa suave tocando o teu rosto. Não é só ar. É o Espírito de Deus te visitando, renovando tuas forças, aquecendo teu peito, trazendo de volta o ânimo que parecia perdido. Ele está aí, ao teu lado. Não como uma ideia, mas como uma realidade viva, concreta, presente. Ele não desistiu de você. E não vai desistir. E eu te convido agora, com toda a fé do meu coração, a fazer uma escolha. A escolher confiar, a escolher esperar, a escolher permanecer, mesmo quando tudo grita para você desistir. Porque a tua história não termina aqui. Ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem promessas para se cumprir. Ainda tem milagres para te alcançar. E tudo isso começa quando você permite que o Espírito Santo tome o controle. Receba esse guiar do Espírito. Não é por força, não é por mérito, é por graça, é por amor. É porque Deus escolheu te amar antes mesmo de você nascer. E esse amor, meu irmão, minha irmã, é mais forte que qualquer dor, mais profundo que qualquer abismo, mais poderoso que qualquer adversidade.
Esse amor é o que te sustenta, e é com ele que você vai caminhar a partir de hoje. Com a cabeça erguida, com o coração limpo, com os olhos cheios de esperança. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus Te Diz Isso Hoje, a ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Meu amigo, minha amiga, preste muita atenção no que vou te dizer agora, porque uma grande reviravolta se aproxima em sua vida. Pode parecer impossível de acreditar nesse momento, mas Deus está prestes a transformar tudo. As dificuldades que você está passando, os problemas que parecem não ter solução, tudo isso está prestes a mudar. Eu te peço, escute com o coração aberto. Pense nas dificuldades que você está enfrentando agora. Para, respira e encara de frente essa montanha que tem se levantado diante de você. Pode ser que esteja vindo de todos os lados. A pressão do trabalho, uma conta que vence amanhã e não tem saldo. Aquele relacionamento que parece cada vez mais distante. A solidão que grita quando você deita a cabeça no travesseiro e ninguém vê. Pode ser até que você esteja sorrindo por fora, mas por dentro está pedindo socorro. Parece que não tem mais para onde correr, que as forças estão no fim e o coração apertado, quase desistindo. Mas eu quero te lembrar de algo que pode mudar tudo agora. Jesus já sabia que isso ia acontecer, e ele deixou uma promessa para você. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele disse com todas as letras: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Não é talvez, não é, pode ser que aconteça, é certo, ele venceu. E se ele venceu, e se ele vive dentro de você, então a tua vitória já está garantida. A tempestade pode até balançar o barco, mas com Jesus no controle, ela não vai te afundar. A dor pode até apertar, mas ela não vai te destruir. O medo pode até tentar te paralisar, mas não vai te impedir de avançar. Porque quando Cristo está em nós, há esperança até no meio do caos. Receba essa graça. Irmão, irmã, eu sei que às vezes a gente se acostuma tanto com a luta que até esquece como é viver em paz. A gente se acostuma com o nó na garganta, com a preocupação constante, com a sensação de que sempre falta alguma coisa. Mas imagina comigo agora. Fecha os olhos por um segundo e imagina como seria acordar amanhã diferente. Um novo dia, mas não só com sol lá fora, com sol dentro de você. Imagina abrir os olhos sem aquele peso no peito, sem aquela lista de medos martelando na cabeça. Imagina levantar da cama com a alma leve, como se você tivesse recebido um abraço do próprio Deus durante a noite. E sabe o que é mais lindo nisso? Isso não é um sonho distante, isso é promessa viva. Isso é realidade possível quando você entrega sua vida, seus medos e seus planos nas mãos de Deus. Talvez você esteja pensando aí agora, mas eu não sei por onde começar. Eu já tentei orar, mas parece que nada muda. Deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi na dor. A oração não é sobre palavras bonitas, não é sobre saber o que dizer, é sobre ser sincero. Deus não está esperando um discurso, Ele está esperando um coração disposto. Às vezes, a oração mais poderosa é aquela que sai entre lágrimas. É aquele sussurro de Deus, me ajuda. É aquele silêncio carregado de dor que o Senhor entende melhor do que qualquer frase que a gente poderia montar. E a fé? A fé é continuar crendo mesmo quando tudo parece o contrário. É olhar para o impossível e dizer: Deus pode. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, fé é andar no escuro sabendo que Deus está acendendo a luz lá na frente.
Fé é continuar plantando, mesmo quando não tem sinal de colheita. Fé é acreditar que Deus já está trabalhando, mesmo quando tudo ainda parece igual. E essa fé é o que move o céu. Essa fé é o que destrava o sobrenatural. É por meio dela que o impossível começa a acontecer. Receba a graça da fé. Agora escuta com atenção. Não existe oração feita com fé que volte vazia. Pode demorar, pode não acontecer da forma que você imaginou. Mas Deus ouve cada palavra, Ele vê cada lágrima, Ele entende cada suspiro. E Ele está agindo. O silêncio dele não é descaso, é estratégia. Às vezes Ele está te preparando para algo tão grande que se Ele te entregasse agora, você não saberia lidar. Às vezes Ele está te ensinando a depender dEle e não das tuas forças. Porque quando você aprende a confiar no Pai, até a espera se torna sagrada. E não pense que você está sozinho nessa caminhada. Não pense que só você enfrenta dificuldades. Todos nós temos um deserto para atravessar. Mas o mesmo Deus que guiou Moisés com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, é o mesmo que está te guiando agora. Você pode não ver com os olhos naturais, mas o espiritual está em movimento. Tem anjos acampados ao seu redor, tem promessas sendo alinhadas, tem portas sendo destravadas, corações sendo tocados e caminhos sendo abertos onde antes só havia parede. Agora, eu quero que você faça algo comigo. Nada complicado, nada místico. Só feche os seus olhos. Por um minuto, esquece o barulho à sua volta. Esquece o que deu errado hoje, o que te preocupou, o que te machucou. Esquece tudo. Só você e Deus. E repita comigo, em voz baixa ou só no pensamento, mas com o coração inteiro. Senhor Deus, eu te entrego todas as minhas preocupações, todas as minhas dúvidas, meus medos, meus fracassos, tudo aquilo que tem me tirado o sono. Eu coloco diante do teu altar, porque eu reconheço que sozinho eu não consigo mais. Eu creio, Senhor, que tu estás no controle de tudo. Eu creio que o Senhor tem um plano perfeito para minha vida, mesmo que eu não entenda agora. Me ajuda a confiar, me ensina a descansar no teu cuidado, me fortalece quando eu fraquejar, me sustenta quando eu não tiver mais forças e me envolve com a tua paz, uma paz que excede todo o entendimento. Amém. Você sente isso? Esse alívio que começa no peito e se espalha, essa calma que chega devagarinho? Isso é Deus, isso é o Espírito Santo dizendo, eu ouvi. Não duvide, não questione, apenas receba. Porque essa oração tocou o céu. E quando o céu se move, a terra obedece. Receba essa verdade. A partir de hoje, escolha viver por fé. Escolha acordar todos os dias dizendo, Deus cuida de mim. Escolha confiar quando tudo parecer dar errado. Escolha continuar mesmo cansado. Porque você não caminha sozinho. O Deus que criou o universo também está segurando a tua mão. E Ele promete que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, vai cumprir. Lembra da história de José? Aquele menino que tinha sonhos grandes demais para os olhos dos outros. Ele sonhava com autoridade, com liderança, com algo maior. Mas o que ele recebeu em troca foi traição. Não de inimigos, mas dos próprios irmãos. Aqueles que deviam protegê-lo foram os primeiros a vendê-lo, literalmente. Jogaram ele dentro de um poço e depois o entregaram como escravo. Imagina o coração de José ali naquele momento. O menino dos sonhos virando o escravo sem valor. Quem olha para uma cena dessas pensa, acabou. Mas para Deus era só o começo. A jornada de José não ficou mais fácil depois disso. Ele foi parar na casa de Potifar, onde trabalhou com fidelidade, só para depois ser acusado injustamente e jogado na prisão. E não foi por um dia, nem dois. Foram anos. Anos preso por algo que ele não fez. Anos sendo esquecido. Mas sabe o que é mais forte nisso tudo? José nunca se revoltou com Deus. Ele não murmurou. Ele não desistiu. Ele não deixou os sonhos morrerem. E foi justamente ali, no fundo do poço, na cela fria, no silêncio do esquecimento, que Deus começou a construir o palácio.
Você consegue enxergar isso na tua vida? Porque às vezes, irmão e irmã, a gente está vivendo a parte do poço e acha que Deus nos abandonou. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que Ele está preparando o trono. A prisão de hoje não é o fim da linha, é a rota de acesso para o propósito. O que parece castigo, muitas vezes é proteção. O que parece atraso, na verdade é direção. José não entendeu tudo de imediato, mas ele confiou, ele segurou firme. E no tempo certo, Deus moveu o coração de Faraó e José saiu da cadeia direto para ser o segundo homem mais poderoso do Egito. O mesmo Deus que fez isso com José é o Deus que cuida de você. Os sonhos que Ele plantou no seu coração não foram um acaso. Ele não brinca com a tua fé. Se Ele te deu uma visão, uma promessa, um desejo profundo que arde dentro de você, é porque Ele tem plano. E mesmo que agora pareça tudo na contramão, mesmo que as portas estejam fechadas, mesmo que você esteja se sentindo esquecido, não desanima. Deus não se esquece dos que permanecem fiéis. Receba essa fidelidade do Pai para com você. Mas agora, eu preciso falar sobre algo que Deus tem me apertado para te dizer. Vamos falar dos teus relacionamentos, sim, aqueles que mais te afetam, família, casamento, amizades, colegas, porque às vezes a gente foca tanto na carreira, nos estudos, nos nossos projetos, que a gente esquece que os relacionamentos são parte fundamental da nossa caminhada espiritual. Deus nos criou para viver em comunidade. Não é à toa que desde Gênesis Ele olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. E olha, não dá para ignorar que talvez aí no teu coração exista uma ferida aberta, talvez por alguém da tua própria casa. Uma palavra dura, uma decepção, um abandono. Pode ser que você tenha dificuldades de se conectar com as pessoas, ou carrega um orgulho silencioso que impede você de pedir perdão. Ou quem sabe você vive tentando agradar, se doando, mas nunca recebe de volta. Mas Deus quer tratar isso hoje. Deus quer restaurar tuas relações. Porque quando o amor de Deus invade nosso coração, Ele não fica só dentro da gente. Ele transborda, Ele alcança os outros, Ele cura vínculos, Ele reconstrói lares. Tem muito casamento sendo destruído não por falta de amor, mas por excesso de silêncio. Tem amizade morrendo porque ninguém quer dar o primeiro passo para se reconciliar. Tem filho que ora em segredo para ver os pais se amando de novo. E tem mãe que chora à noite pedindo para Deus trazer o filho de volta para o caminho. E sabe qual é o início da restauração? Humildade. Sim, humildade. O versículo de 2 Crônicas 7, versículo 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Você quer cura na sua casa? Começa se humilhando na presença de Deus. Ora com sinceridade, busca a face do Pai. Para de se justificar tanto, para de jogar a culpa no outro. Deixa Deus transformar primeiro você, e aí aos poucos, você vai ver as relações ao teu redor também sendo transformadas. Porque onde tem oração sincera, o céu responde. Onde tem quebrantamento, Deus se move. Onde tem reconciliação, o Espírito Santo faz morada. Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem situações que parecem irreversíveis. Tem relacionamentos que a gente olha e diz: isso aí nunca mais vai ser consertado. Mas eu te lembro, José perdoou os irmãos que quase tiraram a vida dele. E sabe o que é mais lindo? Ele não só perdoou, ele cuidou deles, alimentou, acolheu, porque o coração de quem é cheio de Deus não guarda rancor. Ele libera, ele solta, ele abençoa mesmo quem não merece, porque ele sabe que a justiça de Deus é maior do que qualquer vingança humana. E presta atenção. Enquanto você alimenta mágoas, você trava o teu próprio crescimento. Enquanto você guarda o que devia ter sido entregue no altar, você impede que o novo de Deus chegue. Libera perdão.
Pede perdão, liga para quem você afastou, dá um abraço em quem você tem evitado. Mostra Jesus com atitudes, porque tem gente esperando uma Bíblia viva, não só falada. E essa Bíblia viva é você. Agora me escuta com carinho. Se você quer ver os seus sonhos se realizando, se quer ver tua casa restaurada, teus caminhos abertos, tua vida emocional equilibrada, volta para a intimidade com Deus. Não existe milagre fora da presença. Não existe transformação fora da oração. Não existe paz longe da palavra. Deus quer te levar para um lugar novo, mas você precisa estar disposto a largar o velho orgulho, as velhas desculpas, os velhos hábitos que só te afundam. Pega hoje essa oportunidade como um chamado divino, uma convocação dos céus para mudar de rota, para se entregar por completo, para deixar Deus fazer como Ele quiser. Talvez o teu sonho esteja demorando porque ainda tem coisa no teu coração que precisa ser quebrada. Talvez a tua bênção esteja travada porque Deus está esperando tua rendição total. Então hoje, agora, nesse instante, decide confiar. Decide abrir mão do controle. Decide caminhar por fé e não mais por vista. E se você quiser, a gente pode orar junto agora, não como uma fórmula mágica, mas como um grito da alma, uma entrega verdadeira. Fecha teus olhos, onde quer que você esteja. Se possível, coloca a mão no teu coração e ora assim comigo. Senhor, eu estou aqui, cansado, mas disposto, ferido, mas com esperança. Te peço, Pai, que cure meu coração, que me ensine a perdoar, que me ajude a restaurar o que foi quebrado. Eu reconheço que sozinho eu não consigo. Por isso, eu coloco meus relacionamentos, meus sonhos, minhas dores, tudo nas tuas mãos. Assim como o Senhor transformou a vida de José, transforma a minha. Me dá sabedoria para lidar com quem está ao meu redor. Me ensina a amar como o Senhor ama, a servir sem esperar nada em troca. A caminhar com fé, mesmo quando tudo parece impossível. Que a tua presença seja meu sustento e que a tua vontade se cumpra na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul, no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que, ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui. Eu vou agora. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações para a cada nova mensagem de Deus você ser avisado. Agora, um novo vídeo surge em sua tela. É como uma passagem secreta para uma vida abundante. Não perca a chance. Te espero do outro lado.